O dia de hoje eu dedico a questão das urnas eletrônicas, que é um dos ícones do que eu chamo de fraude da democracia. A urna eletrônica que nós temos no Brasil não dá nenhuma segurança ao eleitor. Inclusive um deputado federal foi à tribuna da Câmara e deu nome aos bois, disse como é que funciona a fraude na urna eletrônica. A urna eletrônica, portanto, é uma ferramenta para a preservação desses políticos que estão aí. Ela não há como auditar o voto, não há como fazer conferência do voto. Você vota e ao votar o seu voto entra num disquete, depois vai para um computador, vai para a central e percorre um caminho. E esse deputado disse claramente que 80% dos que são eleitos, eles têm como base os acordos que fazem a nível da utilização da urna eletrônica. Como é que se pode falar em democracia numa eleição de cartas marcadas? Eu poderia dar muitos exemplos do quanto mudou a eleição de algumas pessoas quanto mudou a votação de algumas pessoas desde a introdução da urna eletrônica. Uma vereadora no Rio de Janeiro, em 1992, quando naquele momento eu fui o segundo mais votado do PDT, com 15.500 votos, ela teve 12.000 votos. Em 96, na primeira eleição de urna eletrônica, ela passou a ter 70.000 votos. E na eleição seguinte chegou a ter 107.000 votos. É uma pessoa muito influente na sua área, no seu bairro, em todo o complexo político de influência, quer dizer, ali. E esse é uma das coisas que o governador Leonel Brizola questionava muito. No entanto, o único passo que foi dado foi uma lei de autoria do senador Roberto Requião e do senador Tuma, que foi aprovada no final de 2002, no final do governo Fernando Henrique, introduzindo a impressão do voto. Logo que houve a mudança de governo, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, por pressão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo aqueles que estavam no Superior Tribunal Eleitoral, no caso o ministro Sepúlveda Pertence e também o ministro Nelson Jobim, o Congresso votou em prazo recorde a revogação da lei e extinguiu a impressão do voto sob a alegação de que seria muito cara a impressão do voto, teria que ter muitas impressoras. Em 2006, eu estive na Venezuela, na eleição da Venezuela, que vocês estão educados a acharem que é uma ditadura, e lá a eleição é cercada de cuidados. Há um programa da urna eletrônica venezuelana que a própria urna imprime o voto e você põe numa urna comum, e dessas urnas, naquele ano 2006, 20% foram selecionadas
para conferir com o voto impresso. Aqui eles criam todas as dificuldades. Aprovaram há um ano atrás, há 2 anos atrás, o voto eletrônico, a impressão do voto, mas aprovaram para 2014. Isso diante de uma pressão da opinião pública, mas com certeza até 2014, se não houver mobilização de todos nós, vai aparecer uma outra lei, revogando a lei que estabeleceu a impressão do voto para 2014. A urna eletrônica brasileira é uma urna que é motivo de piada no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, no Paraguai, para a oposição vencer a eleição, a exigência que ela fez foi dispensar as urnas eletrônicas brasileiras. Só assim Fernando Lugo conseguiu que os seus votos fossem contados de maneira menos incorreta do que com as urnas brasileiras. Na Índia, que também adotaram a nossa urna eletrônica, também já estão se livrando dessa urna eletrônica brasileira. É, portanto, uma situação em que você não sabe, você sabe em quem votou, mas não sabe se o seu voto foi para aquela pessoa em quem você votou. É uma situação que se repete a cada pleito e que impede, é uma das coisas que torna a nossa democracia uma fraude. Porque sem transparência na votação, sem transparência na apuração, na fiscalização, na auditoria dos votos, é virtualmente impossível, é totalmente impossível você ter certeza de que aquela votação reflete a vontade dos eleitores. Esse é um dos assuntos que eu gostaria de conversar com todos vocês e espero que nós possamos nos juntarmos num grande movimento pelo voto impresso logo, voto impresso já. É claro que teoricamente já estão com as urnas já prontas para as eleições de outubro, mas você já fica sabendo que corremos sérios riscos de muitas fraudes por conta da impossibilidade da fiscalização efetiva dos registros dessa urna eletrônica. Por hoje é só.